toda a história do futebol brasileiro. E a pancada é tão forte que fura a rede do outro lado. Fura a rede do outro lado. E o Pelé se levanta para comemorar. E o Brasil se levanta para comemorar. E como é que você faz? Isso não é o final de Copa do Mundo Brasil e Argentina. Eu estou falando de verdade. Marcou 45 do segundo tempo. Campeão mundial. Como é que você grita? Agora, captou aí? Todo mundo? E para ambientar isso, é óbvio que nós vamos ter que fazer isso ao som de um tango. Estão preparados? Todo mundo aprendeu os movimentos? Então aqui vamos nós, hein? Vamos lá. Teoricamente era para dar certo. Traz para lá. Do ritmo, vai. Vai lá. Todos sempre para frente. Todos sempre para frente. Eu fico marcando passo. Eu fico marcando passo. Nem vou andar de marcha ré. Nem vou andar de marcha ré. Professor atualizado! Muito bem. Veja só. Esse grito foi fraco, esse povo cansou de falar. Olha aqui. O que nós fizemos com essa atividade? Aprender fazendo aqui. O que nós fizemos? Veja só. Eu tinha uma dupla intenção com a realização dessa atividade. Primeiro, era de transmitir uma mensagem. Portanto, tinha um conteúdo educativo aí. Tinha um conteúdo educativo. E eu pretendia que você incorporasse um pouco esse pensamento, que a gente não pode ficar estacionado, que, especialmente do ponto de vista dos processos educativos, que são vivos, se a gente não se atualiza, a gente já ficou para trás. Né? Então, eu não posso ficar marcando passo. Eu quero andar para frente, feito uma locomotiva. Nem ficar marcando passo e muito menos andar de marcha ré, né? Porque eu estou atualizado. É isso que você veio fazer aqui. Você veio fazer porque você está pensando na criança e no jovem, não por outra razão. Por isso você quer estar atualizado, porque você quer contribuir, você quer fazer diferença. Então eu tinha uma mensagem para te passar. E como é que eu avalio se essa mensagem chegou para você? Olhando para o teu rosto. Tinha gente que estava dizendo assim... Tinha gente que estava com um largo sorriso dizendo, segura essa, Maradona. Então veja, observando a realização da atividade, eu consigo ver o quanto cada criança, cada jovem tem se apropriado daquele conteúdo, tem se aproximado do alcance daquela competência. Então veja, ao mesmo tempo em que ela contribui para que ele alcance a competência, permite ao adulto verificar se ele está se aproximando do alcance da competência. E este conceito, né, essa possibilidade de avaliar, tem um fator importante. Quando nós estamos falando de atividade, nós não estamos falando de etapa de classe. E este foi um cuidado em todo o processo de concepção. Um conjunto de atividades, mas que é uma lista. Uma lista que, vocês que já leram os materiais que já foram produzidos, vocês já repararam que quando tem aquela listazinha, tem umas 2 ou 3 linhas em branco embaixo? Já repararam isso? 2 ou 3 linhas em branco, para que serve aquilo? Serve para você que está negociando com o jovem, dizer assim, olha, chefe, essa atividade aqui, eu não gostei dela. Então nós vamos pensar em outra. Não tem problema nenhum, porque é atividade. E aí nós vamos construir uma outra atividade, combinando lá com o menino.
e vamos esquecer aquela primeira lá que, olha, porque às vezes tem uma atividade, olha, aqui na nossa região não tem nenhuma possibilidade de realizar essa atividade. Nenhuma, zero. Então, ótimo, a gente tira ela fora, vamos conceber outra que colabore para que aquela criança se aproprie daquele conteúdo e para que a gente possa, então, avaliar o alcance desta nossa atividade. Entende? Então, num ambiente de flexibilidade, adaptando o programa às mais diversas realidades do país. Mas tem mais. Não é uma lista fechada, e é uma lista de atividades. Não é uma lista de provas a cumprir. Qual é a grande diferença disso? Você deve se lembrar assim, olha, fazer 6 nós. Quem foi escoteiro, segunda classe? Né? Fazer 6 nós. Então, sabe como é que os nossos chefes faziam isso? Não são todos não, tá bom? Mas boa parte. Entra na sala da tropa, agora é hora de tomar as provas, né? As provas. Faça o nó, daí o menino faz o nó direito. Ok, não está muito bem feito, mas vou aceitar. Daí faz volta do fiel, daí faz. Achei meio torto, mas também vou aceitar. Né? Estamos sentados numa sala e eu fazendo então a prova dos nós. A prova dos nós. Daí eu faço 6 nós para resolver. Né? Tem uma chargezinha dos... Ah, tá bom. Tem uma chargezinha dos escoteiros do Canadá que diz assim, eu achava que os escoteiros eram assim, mas de verdade eles são assim. Então mostrava 2 quadros que na cabeça dele os escoteiros estavam em atividade, em contato com a natureza, jogos, excursões, divertido. E quando mostra o outro quadro, estão os escoteiros sentados dentro de sala, com um sujeito chato, assim como eu, na frente, de olhar austero, dando explicações escoteiras, eles fazendo atividades dentro de uma sala. Né? Eu vejo assim, isso não é escotismo, nunca foi, a gente sabe disso. Então, veja, toda a lista de atividades está concebida assim, olha, não tem mais essa de fazer 6 nós para o cara entrar dentro de sala. Sabe como é que está concebida? É assim, olha, empregar 3 diferentes nós numa construção, num acampamento da sua patrulha. E daí o menino vai chegar para o chefe e dizer assim, chefe, quando é que a gente pode fazer um acampamento da minha patrulha? E perceba que o próprio menino provoca o adulto em relação à realização da atividade. E lá no acampamento da patrulha, ele vai fazer os nós, construindo lá uma mesa, um banco, etc., em atividade. Isso muda completamente a concepção de provas ou etapas de classe para atividades que conduzem ao alcance de determinados objetivos. Então, todas elas estão concebidas assim, fomentando a atividade, ou seja, escotismo na prática, em contato com a natureza. Né? Então, veja, tanto o adulto vai colaborar na construção dessas atividades, como os próprios jovens, a partir do material, vão cutucar o chefe. Olha, chefe, aqui está dizendo que eu tenho que montar uma pista de sinais de pista numa excursão. Quando é que nós vamos fazer uma excursão? E daí pega o cheio de calça curta, assim, né? É uma excursão, então vamos ter que fazer uma excursão. Né? E daí vai sair a excursão. Então, esse é o processo de concepção. Então, a terceira questão importante sobre isso é entender, então, essa coisa da competência. Olha só, o pessoal do CF1 já incorporou bem esse conceito, só para a gente fazer aqui um fecho dessa história. A competência significa um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes em relação a uma determinada questão específica. Então, para a gente dizer que alguém é competente, não basta que ele tenha conhecimento sobre uma determinada questão. Não basta que ele saiba. E saber é uma coisa, mas ter condição de implementar aquele conhecimento na prática é outra. Certo? E a gente trabalhava aqui sobre algumas dessas questões. Então, veja, não adianta eu dizer assim que eu sou um sujeito muito competente como formador. A gente conversava sobre essa questão da competência. Se eu tenho conhecimentos sobre os princípios de andragogia, então eu conheço tudo sobre aprendizado de adultos, etc. Eu tenho profundo conhecimento sobre isso. Mas eu não tenho nenhuma habilidade de contribuir na prática para a formação de outros adultos. Ou seja, eu não tenho habilidade de transmissão desse conhecimento. Eu vejo uma coisa é saber, outra coisa é saber
fazer. Então, estamos no campo dos conhecimentos e estamos no campo das habilidades. E, finalmente, o campo das atitudes. A atitude diz respeito ao saber ser, a maneira como eu me comporto no ambiente social, né? As minhas concepções de mundo, de sociedade, como é que eu pretendo intervir neste processo educativo. Então, veja, para os formadores, a gente destacava a importância, por exemplo, de ser honesto e flexível, né? no meu trato com outros adultos e ter respeito à diversidade, respeito às opiniões dos outros, ainda que divergentes daquela que eu supostamente concebi como correta. Então, veja, eu posso ter, então, conhecimento sobre os princípios de andragogia, posso ter habilidades para transmitir um conteúdo e posso ser detentor de determinadas atitudes, como respeito à diversidade e à opinião dos outros. Então, se eu reúno um grupo de conhecimentos, um grupo de habilidades e um grupo de atitudes, a gente pode dizer que eu sou detentor de uma competência. E para os meninos está construído desta mesma forma, para as meninas, para as crianças, para os jovens. Nós partimos, então, dos objetivos educativos que estavam, então, desenhados, né? Dos objetivos educativos, e reunimos em grupos, tá certo? Grupos que têm, então, alguns objetivos que dizem respeito a conhecimentos, alguns objetivos que dizem respeito a habilidades e um conjunto de objetivos que diz respeito às atitudes. Isso se condensou numa competência. Então, veja, da onde vem a competência? Não vem solta do nada. Ela vem dos objetivos educativos que estão, então, preconizados pelo movimento nas 6 áreas de desenvolvimento, né? O físico, o intelectual, o social, o afetivo, o espiritual e o caráter. Então, veja o processo de concepção. Eu tenho um conjunto de competências baseadas em objetivos educativos e tenho um conjunto de atividades. Estas atividades são propostas para os jovens. Participando destas atividades, eles gradativamente vão se aproximando do alcance dessas competências. E aí ficou mais fácil para os nossos adultos acompanharem o desenvolvimento evolutivo, que é um conjunto menor de coisas que eu tenho que observar. Mas, veja só, o que é mais importante? A atividade em si, ou o alcance da competência? Porque lá pelas tantas vai ter um também para distorcer, né? Vai dizer, bom, então já que tem uma lista de atividades, vamos usar elas, né? E aí eu me desligo da questão da competência, que é o que de verdade nos importa. Então tem algumas reflexões importantes sobre isso. Veja só, nós temos 3 diferentes grupos de competências aí, no processo de concepção. Nós temos um conjunto de competências introdutórias. O que são essas competências introdutórias? São aquelas que eu preciso alcançar em relação aos primeiros momentos que estou participando daquela nova unidade escoteira. Seja que estou entrando hoje numa alcateia, ou mesmo estando migrando de um ramo para outro. Quando eu chego no outro ramo, tem coisas que eu preciso conhecer. A dinâmica de funcionamento da sessão, para os novos, que história é essa de que a gente se cumprimenta com a mão esquerda? O que é esse sinal escoteiro? A gente tem um palavrólio diferenciado, falamos um monte de coisas que ninguém entende, é um negócio de d'água, de jambo, né? Assim, sabe? Então tem que traduzir essa língua aí, né? Esse idioma para essas pessoas que estão chegando agora. Então existe um grupo de competências, que são competências introdutórias. E eu tenho associadas a essas competências introdutórias algumas atividades do chamado período introdutório. Então, são atividades para contribuir para que essa criança e esse jovem se apropriem, alcancem e se aproximem deste grupo de competências. Tem um segundo grupo de competências, que são as competências do segmento evolutivo, ou seja, competências que são para a faixa etária do ramo lobinho, para a faixa etária do ramo escoteiro, para a faixa etária do ramo sênior, para a faixa etária do ramo pioneiro. E existem, obviamente, algumas atividades que são direcionadas a contribuir para que esses jovens, então, se aproximem dessas competências daquele período em que eles vivenciam. E, finalmente, um grupo de competências específicas que foram feitas para atender a esta nossa diversidade escoteira. Então, nós temos algumas competências que são específicas de marinharia e de aeronáutica, um conjunto também de atividades específicas. Sobre isso eu queria te fazer um comentário, que é uma coisa muito interessante. Existem muitos grupos
que não são de modalidade e que têm participado dessas atividades, têm realizado essas atividades, que agora elas estão disponíveis no material. Então o menino disse assim, chefe, aqui tem um negócio de uma atividade no barco e tal, será que dá para a gente fazer? E às vezes dá. Né? Porque o chefe conhece alguém que tem um barco, não sei o que dá para fazer uma atividade, com uma patrulha, etc. Mas se puder fazer, tem algum problema? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Elas estão desenhadas para grupos de modalidade. Agora, se um grupo que não é de modalidade achou bacana, se interessou pela atividade, dá para a gente fazer